Sim, sim, William. Sim. Esse grupo 4, quem tá nesse grupo 4? Eu, Larissa, Pera aí, Vitória, calma, Pedro. calma. Jaqueline, Tô nervosa. Larissa, Vitória, Pedro, Luana, Luana, Ana Flávia, Ana Flávia. Pronto? só são 6 pessoas. Maravilha. É aquilo mesmo, gente. Não se preocupem. Normal. O Ronaldo Marinho é um pouco chatinho porque ele pega muitos conceitos, categorias da crítica da economia política de Marx, né? A gente tinha que ter falado de Marx, mas com essas aulas remotas não dá nem condições de falar, aprofundar mais, né? Mas tem slide, pode colocar o slide. Então, não se preocupe com isso, viu? Minha avaliação não é de conteúdo, mas é aquela avaliação. Então, fique tranquilas e tranquilos que vai ser uma apresentação maravilhosa. Tenho certeza disso. Então, pode começar. Se tiver slide, pode colocar já. Jaqueline vai colocar, professor, porque Vitória ia colocar, só que o notebook dela travou. Tá certo. E aí, gente? Professor, calma aí. Se travar um pouco é por causa da internet que tá caindo. Deixa eu. Eu vou desligar o microfone para não interferir, viu? Mas qualquer coisa você Tá certo. me fala. Tá certo? Beleza. Boa sorte de Tá novo, minha aparecendo gente. aí direitinho? Tá sim. Tá aparecendo, Jaqueline? Pronto, pode começar, Vitória. Bom dia, gente. Meu nome é Vitória. Meu grupo é composto por mim, Ana Flávia, Jaqueline, Larissa, Luana e Pedro. A gente vai apresentar sobre o tema Rui Mauro Marini e sua dialética da dependência. Bem, de acordo com os vídeos que a gente viu, o texto de Rui Mauro Marinho da Dialética da Dependência tem 5 subtemas e a gente vai falar um pouco sobre cada um. Então, o texto da Dialética da Dependência foi publicado em 1973. Esse não é o primeiro texto, ou seja, dentro da teoria marxista da dependência, já existia outros textos da Dialética da Dependência. O objetivo de Rui Mauro Marini com esse texto foi mostrar que a América Latina faz parte do desenvolvimento capitalista global. Em 1973, aconteceram muitas coisas. Foi o auge do milagre econômico no Brasil, ocorreu o aumento da pobreza, o surgimento e crescimento das favelas nas grandes cidades.
Também o desenvolvimento desse processo é um período de muito autoritarismo político, um período de repressão. Repressão, inclusive, aos sindicatos. Rui Mauro Marini faz uma crítica. Além de ser uma crítica do próprio desenvolvimento do capitalismo na América Latina, ele está fazendo uma crítica às teorias desenvolvimentistas. Uma crítica à teoria da CEPAL. Bem, a CEPAL defendia a industrialização como um caminho para o desenvolvimento. Ele também faz uma crítica ao etapismo do Rostov. O Rostov é um período de transformação das sociedades tradicionais, que começam a explorar e aplicar as descobertas da ciência moderna. E ele também faz uma crítica que o desenvolvimento seria possível através da oferta ilimitada de mão de obra, que essa teoria é a teoria de Arthur Lewis. A superexploração da força de trabalho é uma característica organizada das economias dependentes e da América Latina em particular. E a industrialização agrava os problemas estruturais à superexploração da força de trabalho. E também levanta outras questões, por exemplo, o subimperialismo, que Rui Mauro Marinho não falou muito sobre o subimperialismo nesse texto. Ele utiliza muitas categorias marxistas. Podemos citar como exemplo valor da força de trabalho, mais-valia absoluta, mais-valia relativa, mais-valia extraordinária, composição orgânica do capital, exército industrial de reserva, preço de produção, taxa de lucro, e entre outros. Professor, Luana, você calma vai aí, colocar o deixa eu slide? tentar aqui. Tá. É que aqui a internet tá caindo, aí por isso. Se quiserem ou puderem, pode mandar para mim que eu passo o slide para vocês. Professor, eu acho que é melhor, viu? Porque tá ruim. Manda aí, Jaqueline, pra ele. Eu mando no WhatsApp, professor. Pode ser, WhatsApp, e-mail, qualquer coisa. Tá certo, vou mandar pelo WhatsApp, que já tá aberto aqui. Pronto, professor, mandei. Pronto. Agora vamos ver essa carroça aqui, né? Aqui em casa. Meu Deus. Ela tá gravando. Vixe. Pronto. Ah, é. Rapidinho. Uma janela é melhor. Ixi, não.
Oxente. Eu consegui pular ali. Estão vendo? Eu não. Ah, agora apareceu. Apareceu agora. Não. Fotozinha dele. Essa Esse daí aí. de cima. Pronto. Bom, eu vou falar sobre a integração da América Latina ao mercado mundial. Antes da Revolução Industrial, no período da economia colonial, a América Latina já contribuía para o desenvolvimento econômico europeu, especialmente através da exportação de mercadorias exóticas, mas também de ouro e prata, o material que forma o dinheiro. A participação da América Latina no mercado mundial contribuirá que o eixo da acumulação na economia industrial se desloque da produção de mais-valia absoluta para a de mais-valia relativa, ou seja, que a acumulação passe a depender mais do aumento da capacidade da produtividade do trabalho do que simplesmente da exploração do trabalhador. Pode passar, professor. Larissa. Olá, todo mundo pode me ouvir? Sim. Estarei apresentando o segredo da desigualdade na dialética da dependência de Rui Mauro Marini. Segundo Rui Mauro Marini, cada vez que o mercado alcança formas mais desenvolvidas em todo o mundo, o uso de violências políticas e militares para explorações se tornam menos comuns, ou seja, não vai mais ser necessário conflitos nem guerras para conseguir mercadorias ou matéria-prima. Podemos dizer que o segredo seria produzir mais mercadorias no mesmo tempo de produtividade, sendo assim diminuindo o valor individual de cada uma delas. Eles passam a vender pelo preço social ou de mercado, assim obteriam um lucro maior do que os anteriores. Mauro Maria cita 3 mecanismos. Esses mecanismos são diferentes níveis de abstração no processo das trocas mercantis. Portanto, esses mecanismos nos ajudam a entender que o plano de comércio mundial, trocas desigual, daí surge a desigualdade, acontece pelo fato de, nas trocas de produtos, eles podem não ser equivalentes uns aos outros. Bom, gente, como a gente viu no slide anterior, que a integração da América Latina ao mercado mundial produz uma transferência de valor. Ou seja, parte do valor produzido das economias dependentes é transferido de graça para as economias imperialistas e as economias industriais. Isso graças ao mecanismo da troca desigual. A transferência de valor irá ser compensada no nível das relações internas. Isso irá ser compensado no nível das relações internas, através da superexploração do trabalho. Então, a superexploração do trabalho, ou a força do trabalho, é um mecanismo de compensação que vai ocorrer da seguinte maneira: onde os trabalhadores vão passar a receber menos do que deveriam, e se as trocas de mercadorias fossem trocas de equivalentes, ou seja, tudo que fosse recebido deveria ser trocado por algo de valor igual, ou de igual valor. Lembrando que a força de trabalho é uma mercadoria. No entanto, os trabalhadores vendem sua mercadoria, que corresponde a um valor, mas recebem um preço muito menor, um salário menor, ou seja. Marini cita 3 formas de gerar essa superexploração da força de trabalho. A primeira é o aumento da intensidade do trabalho, a segunda, aumento da jornada de trabalho, e a terceira, redução dos salários.
Pedro, cadê Pedro, hein? Tô aqui. Tô esperando ir para baixo porque minha internet tá ruim. Enfim, bom dia, meu nome é Pedro e eu vim hoje apresentar o ciclo da capital e a industrialização na América Latina. Então, assim, pelo que a gente viu, né, o texto é muito grande, então a gente eu tentei resumir o máximo. Enfim, a América Latina se integra no mercado mundial e produz meio que uma situação de transferência de valor produzido na periferia para o centro da economia mundial. Como isso implica a forma como a industrialização, e mesmo que como capital estrangeiro, é essa industrialização. Ela acentua os problemas da economia dependente, especialmente a superexploração da força de trabalho. Então, o objetivo é meio que, agora nesse primeiro aumento, é falar sobre o ciclo da capital e da economia dependente. Quando o Marini fala ciclo capital, ele está meio que pensando no ciclo da capital da industrialização, apresentado pelo Marco do Capital. Ele é baseado em 3 fases. Temos a primeira, que é a fase da circulação, produção, e uma terceira fase que também é como se fosse uma fase de circulação. Ou seja, é um capital industrial. Numa primeira fase, ele compra os elementos necessários para a produção, então ele meio que compra a produção e força o trabalho. A força de trabalho opera esses meios de produção dentro de um processo produtivo, que é a segunda fase. E nesse processo produtivo, meio que gera seu produto e inicia uma nova mercadoria, carregada de mais valor, que se transformará em lucro quando essa mercadoria é vendida, que é a terceira fase desse círculo capital. Bom dia, gente. Eu me chamo ligado no que Pedro falou. Será que travou, Liana? Flávia travou aí também, professor? Travou. Vocês estão me escutando, gente? Agora sim. Vou dar continuidade no que Pedro falou. As características. Tá travando, Flávia. Ai, minha gente. Eita. Fábio, eu acho que tava nervosinha. Oh, por que você não desligou a água? Vai querer fazer refogada? Lá, vai que você lavou, não? Sim, mas eu tô perguntando se vai fazer refogada. E por que você não lavou, né? Você lava quando vai colocar. Tá ligado? Charlie, teu áudio tá ligado. Aí você já vai o tempo todinho. Desculpa, professor. E agora, dá para me escutar? Dá para escutar, Sim. Flávia, Dá agora. sim, dá sim. Vou continuar. As características das duas fases da industrialização. Na fase inicial, existe uma demanda maior que a oferta industrial. Quais são as fontes de lucro para esse capital industrial? Primeiro, existe uma situação monopolista. No começo, são poucas empresas que vão nascendo. E tem uma questão de escala do capital, que é a situação monopolista. Mais barreira alfandegária, ou seja, leis que protegem a economia nacional da concorrência com o resto do mundo. Isso permite que os capitais industriais nos países dependentes aumentem os preços de mercado acima dos preços de produção. Porque se a venda fosse o preço da produção, os capitais receberiam um lucro médio. Mas como lhes permite a situação monopolista, mais as barreiras alfandegárias permitem o aumento dos preços de mercado. Isso ocorre que os capitais industriais na economia dependente conseguem ter uma massa de lucro maior do que eles teriam. E essa é uma fonte para acumulação de capital interna, ou seja, em outras palavras, inflação. A inflação que eu estou falando
é o mecanismo de distribuição de renda dos salariados e, e classes médias. Para o capitalista, e atribuição de renda significa o aumento da massa de lucro apropriado pelos capitalistas que eles permitem seguir com o processo de acumulação. Outro ponto a ser destacado é o tipo de mercadoria produzida na fase inicial. São produzidas mercadorias com baixo nível tecnológico. Isso significa que os capitalistas estão com a demanda pré-existente na esfera alta. O nível do salário não vai afetar o consumo da mercadoria, portanto, vai ser rebaixado o custo de produção. Por isso, a industrialização não precisa criar uma demanda nova, pois o pode, capital industrial pode continuar explorando a força do trabalho com rebaixamento de salário. Bom, o outro ponto a ser destacado é quando o desenvolvimento do capital industrial atinge uma maturidade, ou seja, quando a concorrência entre as firmas faz com que aumente a oferta industrial. Por isso é preciso baixar o preço das mercadorias para que eles continuem sendo vendidas. Vocês estão me escutando? Aham, continue, pode continuar. Desculpa aí qualquer coisa e obrigado pela atenção. Espero que tenha gostado. Diga aí, gente. Vamos. Não tem mais ninguém não, né? Não, professor. Vamos lá, né? Falar sobre Rui Mauro Marini. Pontos. Alguns pontos são interessantes que foi apresentado, por exemplo, quando vocês apontam para o entendimento dele do capitalismo quanto um sistema global, certo? Importantíssimo na análise de Rui Mauro Marini. Por que é importante? Porque tem muitas análises que pretensamente científicas que analisam os países de forma particular. Analisam o Brasil isolado, Estados Unidos isolado, França, Alemanha, esses países todos de forma isolada. Significa o quê? O Romano Marinho está apontando que o capitalismo é um sistema global. E, como sistema global, o desenvolvimento de um país vai determinar ou não o desenvolvimento do outro. Você não pode entender as características do capitalismo no Brasil sem fazer referência à relação que ele tem com outros países, né? Em relação ao passado, ao pacto colonial e outros fatores. Então, não tem como você falar o Brasil é assim porque a burocracia é ineficiente, porque o Estado é assim. Não, o Brasil é assim porque ele está imerso dentro de relações entre nações que possibilitaram o desenvolvimento nessa direção. Rui Mauro Marini ele questiona também essa discussão sobre subdesenvolvimento. Não sei se ficou claro para vocês, ou se alguém de vocês pensou nesse sentido,
Algumas pessoas chamam o Brasil e determinados países com um adjetivo, né? Um país subdesenvolvido, né? Com esse complemento, né? Brasil é um país subdesenvolvido, Estados Unidos é um país desenvolvido, França é um país desenvolvido, Argentina é um país subdesenvolvido. Ele não utiliza esse termo subdesenvolvido, não é porque ele não gosta, que ele acha feio. Tem uma razão. Ele não usa subdesenvolvido porque, para ele, a expressão de desenvolvimento dessas nações independentes, elas são desenvolvimento do próprio modo de produção capitalista. E não é uma falta de desenvolvimento que faz o Brasil ser pobre, ou ser um país de renda média, ou ser um país relativamente industrializado. Não é isso. Há essa dependência porque há essa transferência de riqueza entre as nações. E não é um desenvolvimento industrial que vai fazer isso desaparecer. Como foi demonstrado, o desenvolvimento industrial, para Rui Mauro Marinho, vai fazer com que essa relação de dependência se torne mais grave. Por isso que ele não usa subdesenvolvimento. E subdesenvolvimento, porque a CEPAL, como falaram, e outras teorias econômicas desenvolvimentistas lá que surgiram lá no século XX, elas pregavam um processo de superação dessa dependência através do desenvolvimento industrial. A Romário Moraneira vai falar, não, peraí, esse processo de desenvolvimento vai tornar ainda mais dependente das nações. Porque a dependência faz com que ela seja desse modo. Não é nenhum déficit de desenvolvimento técnico, de menos capitalismo, etc. É a própria relação que se desenvolveu entre as diferentes nações. Então, ele não usa sobre desenvolvimento por causa disso, ele usa dependência. Por isso que a teoria da dependência, ele usa o termo dependência, e não sobre desenvolvimento. Mas, são vários elementos importantíssimos para entender nossa realidade, né? Alguns que podem ser criticados, outros que estão certos, que estão errados. Mas o cerne dessa aula que a gente pode fazer uma relação mais direta com o momento, o nosso aqui agora, né, que nós estamos vivendo, é quando ele fala sobre essa troca desigual que dá origem a uma necessidade de compensação por parte dos capitalistas nacionais, que, por sua vez, vai desembocar naquilo que eles chamam de superexploração da força do trabalho. Você tem um déficit tecnológico, como eles falou, o desenvolvimento da produtividade, da mais-valor extraordinário, mais-valor relativo, etc. São todos elementos que são explicados pelo desenvolvimento tecnológico de determinados países em relação a outros. Né? Aí você vai ter sua gênese histórica no processo colonial, né? Dessa transferência de riqueza, desse financiamento, né? Pela acumulação primitiva que Marx fala. Financiamento em que sentido? Foram nossas riquezas extraídas daqui que possibilitaram o desenvolvimento industrial da Inglaterra, a Revolução Industrial na Inglaterra, que ela se dissipasse pelos países da Europa, Estados Unidos e dentre outros países. Mas nós ficamos aqui com um caráter de dependência, né? Dependência que nós está falando, né? Desse processo de exportação de matéria-prima, de bens primários, etc. Né? Então, o mais-valor relativo é justamente isso, né? Porque aqueles países tiveram a oportunidade de direcionar a sua atividade econômica, seu desenvolvimento econômico em relação à industrialização, porque eles não tinham mais que se preocupar com a alimentação de sua população, porque o alimento vinha basicamente da América Latina, da Ásia, etc. Aí você tem um desenvolvimento tecnológico, do mais valor relativo é como, basicamente, você tem um desenvolvimento
um investimento maior em novas tecnologias, né, que você consegue baratear os custos unitários das mercadorias, etc. Né? Aí a força de trabalho é mercadoria, né? Mercadoria é aquele objeto que é posto à venda, né? E que ele tem o quê? Um duplo aspecto. Qual é esse duplo aspecto que Marx está trabalhando? Por isso que tinha que ter umas 3 a 4 aulas sobre Marx. Qual é esse duplo aspecto? Valor de uso e valor de troca. Né? Valor de uso, o que é o valor de uso? A utilidade que aquela mercadoria tem, né? Um tênis é para você colocar nos pés, né? Um boné para botar na cabeça, uma camisa para você vestir, né? Na parte de cima, a calça na parte de baixo, né? Shampoo é geralmente para lavar cabelo, né? É essa a utilidade. Mas as mercadorias têm uma outra característica, o valor de troca. O que é valor de troca? É a expressão do valor, né? A questão monetária do valor de quanto custa. Né? Quanto vai custar determinada mercadoria? Por que isso, quanto vai custar? Porque as mercadorias, a atividade econômica do capitalismo, ela é uma atividade econômica que ela tem como objetivo a produção de mercadorias para a venda, não para satisfazer necessidades da sociedade. Então, é para a venda. Hã? Não é que não satisfaça determinadas necessidades, mas é que se satisfizer, desculpe, necessidades, ok. Se não, tudo bem. Dando lucro para quem produz, está tudo bem. Né? Então, Marx fala que há uma subordinação do valor de uso pelo valor de troca, né? Então, pouco importa a utilidade para o capitalista, pouco importa a utilidade particular, concreta daquilo que está produzindo. O que ele está produzindo é que seja vendável e que dê lucro. E a força de trabalho, ela é mercadoria, mas uma mercadoria que produz mais valor, uma mercadoria que produz riqueza, uma riqueza a mais para o dono da empresa. Né? A única mercadoria, né, produz mais valor para ele, ou seja, em determinado período do tempo, aquilo que o trabalhador produz é apropriado pelo capitalista. Né? Então, a força de trabalho, o Caquistão tem uma expressão muito feliz, é a mercadoria consciente de si. Né? Que é a mercadoria consciente de si, porque nós temos racionalidade, temos consciência disso e tal. Então, é a mercadoria que pensa, que racionaliza, etc. Então, ele está falando basicamente isso, né? Essa produção de mercadorias têm esse significado, só que os países lá centrais, eles se especializaram na produção de alta tecnologia. Então, alta tecnologia, eles podem, não é só aqui nas economias dependentes que podem vender pelo preço maior do que o preço de mercado, né? Eles podem vender essas mercadorias, dado seu caráter de monopólio, por um preço maior. Né? E isso é que dá a origem à transferência de renda, né? Transferência de riqueza, daqui para lá. Porque você imagina aqui, eu estou dando esse exemplo. Eu tenho um iPhone, eu sou fabricante do iPhone, aí nossa querida amiga Sanarli, né? Aliás, não, vou botar Expedito, ele fabrica iPhone, Sanarli planta feijão, né? Só que feijão tem baixo valor agregado, né? Não requer muita tecnologia, mas o iPhone requer uma especialização, né? Desenvolvimento tecnológico alto. Só que a Expedito é o único que fabrica. A Expedito é esperto, né? Que ele quer lucrar mais, né? A Expedito, vamos supor que ele está representando os Estados Unidos, né? Expedito é os Estados Unidos, Senado é, sei lá, Brasil mesmo. Aí, Expedito esperto fala assim, rapaz, $300 seria um lucro razoável para mim. Ó, $300. Mas como eu tenho esse troço aqui, eu vou vender essa análise por 600. Só que se fosse troca de equivalentes, seria 300, né? Seria um valor razoável, tal, etc. Essa análise ia produzir 6 sacas de feijão para ter $300, vamos supor, para comprar.
Só que Expedito tem essa bendita do monopólio tecnológico. O que é que Expedito, de forma esperta, faz? Senado não é 300, não, é 600. Senado, rapaz, que valor absurdo. Não compra. Aí Senado vai lá e compra. Né? Só que Senado estava imaginando que era 300. Só que Senado foi pega de surpresa. Olha, eu produzi aqui 600. Só que eu produzi 6 sacas. Só que essas 6 sacas, meu Deus do céu, essas 6 sacas vai dar 300. Eu tenho que fazer alguma coisa. O que é que eu faço? O que é que Senado faz? Essa é a raiz da troca desigual. Senado, você faria o quê? Senado vai ter que tecer algumas estratégias para compensar essa troca desigual. 6 sacas dá 300, ela tem que ter 300, né? A mais. O que é que ela pode fazer? Ela pode aumentar a jornada de trabalho. Em primeiro lugar, ela poderia tentar desenvolver a tecnologia, só que para a burguesia dos países dependentes, ele disse que não é do interesse deles. Né? Ele pode aumentar a jornada de trabalho. O Senado não trabalha, não. O Senado é latifundiária, viu, gente? Expedito é o dono da Apple. Né? O Senado vai fazer o quê? Olha, vocês vão ter que produzir mais no mesmo tempo. Né? Você aumenta a jornada de trabalho. Vocês vão ter que produzir no mesmo tempo, não, desculpa. Vocês vão ter que produzir mais, trabalhar mais para produzir mais. Vocês vão ter que produzir mais no mesmo tempo. Ou parte daquilo que é o salário, preço de mercado, né, que é o salário do trabalhador, ele vai ser apropriado por Senado. Vamos tirar essas 3 formas que ele apresenta, podem ser combinadas entre si, mas vamos tirar esse âmbito da jornada de trabalho e intensidade da jornada de trabalho. Vamos focar nessa transferência dos bens salários para bens de acumulação do capital. Significa o quê? Senado pode não aumentar a jornada de trabalho, não intensificar a fazer isso. Olha, eu preciso mais de quanto? 300. Por saca, vamos supor assim, eu preciso basicamente de quanto? 50 mais 50 por saca, não é verdade? Se eu dobrar o lucro, a mais-valia, eu vou ter os 600. Significa o quê? Se eu diminuir pela metade o salário dos trabalhadores, eu posso ter isso. Para cada saca, você precisa de um trabalhador. Um trabalhador ganha 100. Senado fala, eu estou trocando aqui com o Expedito. Expedito é Estados Unidos, Senado é Brasil, Expedito é Apple, o Senado é o latifúndio de feijão. São 100, cada um produz, cada um recebe 100. Você corta esse 100 pela metade. Aí, o que você ia dar como salário? Dar não, você ia pagar como salário 150. Aí você tinha os 50, aquele 50 inicial, que era do saco, você somou mais 50, que você diminuiu pela metade do salário. Você tem 100, 100, 100, 100, 100, 100. Você conseguiu 600 para trocar pelo iPhone, $600. Aí, tome seu iPhone, tome $600. O que isso significa? O que é que o Mauro Marinho está falando? Que nossa condição dos trabalhadores da América Latina e dos países dependentes em geral, dada essa relação de dependência e dessa troca desigual, que vai ter lá suas origens no processo de colonização e do desenvolvimento pioneiro da Inglaterra, da país da Europa e dos Estados Unidos, né? A burguesia desse país dependente sempre vai estar perdendo nessa relação, sempre vai perder dinheiro, sempre vai perder uma parte do lucro, ele vai transferir para lá para fora. E a compensação vai se dar, por exemplo, na superexploração da força de trabalho. Por isso que o Rui Mauro Marinho está falando, é como se o Rui Mauro Marinho
estivesse falando para nós, gente, não é questão de governo A ou B, não é questão de alta taxa, alta carga tributária, se tudo falasse, não é questão de, sei lá, não liberalizou o suficiente no Brasil, não tem capitalismo suficiente. Não, ele fala assim, o capitalismo no Brasil é esse, está assentado sobre essas relações desiguais, e essas relações desiguais produzem uma dependência estrutural que leva a uma maior exploração da força do trabalho, que se traduz, por exemplo, no recebimento de salários abaixo da necessidade de reprodução do trabalhador. O Diese fala que o salário ideal, né, para que os trabalhadores consigam sobreviver de forma mais ou menos digna no Brasil, gira em torno de 4 mil e poucos reais. Se eu não me engano, agora tem 4 mil e poucos reais. O salário mínimo do Brasil é 1.100, 1.100 e pouco, né? E a renda per capita média do Brasil que está diminuindo, né, de 2 mil e alguma coisa reais. Ou seja, o salário mínimo é 4 vezes menos que os estudos do Diese pregam. E a renda per capita do Brasil, média, é a metade das necessidades de uma vida razoavelmente digna dos trabalhadores. Ou seja, esse preço do trabalho, do salário, que seria o ideal para termos acesso à saúde, à educação, etc., para ter uma vida digna, né? No Brasil, que o Diese calcula através do preço da cesta básica, sei lá, plano de saúde, moradia, etc., etc., é uma ilusão. Por que é ilusão? Porque a nossa economia é dependente. A nossa economia faz com que eles paguem menos para a gente. E isso, para mudar, é muito difícil, né? Não dá só uma revolução socialista, ou, sei lá, só uma revolução socialista. Historicamente, não. O resto todo é ilusão. Tudo é ilusão. Eu estou apontando, apesar do grupo ter apresentado vários elementos da análise de Rui Mauro Marini, mas esse eu considero o conceito, e é o conceito central de Rui Mauro Marini, mas o conceito importante de Rui Mauro Marini, porque esse conceito ele está estritamente relacionado com o momento presente que nós estamos vivendo. Nós estamos passando por esse momento agora, em loco. Nós estamos tendo uma, vamos dizer assim, sabe como você vai no laboratório, o cientista vai ver lá aqueles fenômenos biológicos, físico-químicos lá no laboratório? Esse momento histórico começou lá com o golpe de 2016, com a eleição, com o golpe de Temer, etc., com o impeachment tal, que desencadeou na eleição de Bolsonaro. É a nossa, vamos dizer assim, é o nosso laboratório que nós estamos vivenciando esse processo. Por quê? Porque você tem a reforma trabalhista, a PEC do teto, a reforma da Previdência, etc., etc., que é, basicamente, a reforma trabalhista foi uma alteração substancial da CLT que tinha como objetivo justamente o rebaixamento da média salarial dos trabalhadores, da iniciativa privada. Isso porque, se você pegar os empregos criados da reforma trabalhista para cá, a remuneração média, os tipos de emprego, você vai ver que são tipos de emprego informais, de meio período, recebendo menos, com baixa qualificação, etc., etc. E com a tendência da remuneração de até 2 salários mínimos, ou seja, uma remuneração baixa. O que isso significa? Se está havendo uma compressão, diminuição da remuneração dos trabalhadores, esse dinheiro está indo para algum lugar. Não é verdade? O dinheiro não está desaparecendo. Se os trabalhadores estão ganhando menos, alguém está ganhando mais. Quem é esse alguém que está ganhando mais?
Aí você tem essa explicação, por exemplo, que em 2020 o Brasil teve um acréscimo, acho que de 10 novos bilionários de 2019 a 2020, em plena pandemia. Então, esse é um processo de explicação. Temer, uma frase paradigmática de Temer, quando ele usurpou o poder, ele falava o seguinte: olha, os governos do PT olharam muito para os trabalhadores, etc. Mentira, né? Como eles sempre são os pais e a mãe da mentira. Mentira, né? Não foi isso. O Lula fala, para quem quiser ouvir, que nunca na história do Brasil, os bancos lucraram tanto quanto no governo dele, né? Isso é mentira. Aí ele falou, nós temos que olhar mais para os empresários. Já que foi o que eles fizeram, foi o que eles estão fazendo até agora. Você tem a reforma da Previdência, que a reforma da Previdência foi justamente um tipo de reforma que veio para dificultar a aposentadoria dos trabalhadores, ou seja, para que o Estado gastasse menos na aposentadoria, para que diminuísse o próprio nível de vida, né? E com a aposentadoria menor. Teve uma discussão muito grande, num período e que foi uma polêmica muito grande, na época da discussão, não sei se vocês acompanharam, que Paulo Guedes queria dificultar o acesso ao BPC, né, o benefício para pessoas, né, com deficiência. E ao idoso, né, que não comprova meios de prover a própria manutenção, nem sua, nem da família. Olha o nível de perversidade dele, ele queria dificultar o acesso ao BPC. Aí outro elemento, está discutindo justamente a reforma trabalhista, ou a reforma administrativa agora. Aí a reforma administrativa, um dos polos da reforma administrativa é você diminuir a remuneração dos servidores públicos a partir da aprovação da reforma administrativa. Você aproximar a remuneração dos servidores públicos da iniciativa privada. Isso é também uma forma de rebaixamento da remuneração dos trabalhadores. Só que o setor público tem outras lógicas, que não é só rebaixamento, etc. Então, desde 2016, vocês estão vendo vários movimentos de uma contra-ofensiva dos grandes capitalistas em relação a todo o conjunto da classe trabalhadora. Que você vai ver em nível. São todas, não tem um, eu digo, sem medo de errar, para vocês, não tem uma decisão, e eu não estou dizendo que os governos do PT foram essas maravilhas, não estou dizendo isso, mas de 2016 até cá não tem uma decisão política de política econômica em que não teve como objetivo o rebaixamento das nossas condições de vida. Não teve uma. Não teve nada. Se falar nada. Não tem aumento real do salário mínimo, não tem aumento para servidor público, não tem um aumento de salário. Só corte. Nada. Nada de política econômica, nada. Isso tudo, gente, é o processo de expressão, efetivação daquilo que, do ponto de vista teórico, o Rui Mauro Marinho enxergou na realidade dos países dependentes. Essa troca desigual, essa dependência, por exemplo, do Brasil com a União Europeia, a China, etc., tecnológica, etc., faz com que a burguesia haja dessa maneira. Você vai dizer, é um fatalismo histórico? Não. Poderia ser diferente? Poderia, mas a burguesia nacional está muito bem de vida, massacrando a classe trabalhadora. Tanto é que dentro das 10 maiores economias do mundo, aliás, dentro das 10 maiores economias do mundo, que o Brasil acho que é a 12ª, mas dentro, vamos dizer assim, as 15 maiores economias do mundo, o Brasil é o país com maior desigualdade social e de renda. A desigualdade social e de renda, que é uma expressão dessa superexploração,
da força de trabalho. No Brasil, ele é comparável, só é comparável aos países mais pobres do continente africano. Nenhum outro país, acho que da América Latina, um país que chega próximo, ou tem uma desigualdade social tão grande, é o Chile. Né? O Chile, que é essa coisa toda dos liberais, né? Que aprovou a nova constituinte, né? É o Chile. E o Chile, justamente, teve anos e anos de governo neoliberal. E o Brasil, a desigualdade social do Brasil só é comparável aos países mais pobres do mundo. E essa concentração de renda, desigualdade social, violência, etc., ela tem seu fio, seu fundamento, segundo o Ronaldo Marinho, com essa troca desigual, com o desenvolvimento do capitalismo e com a centralidade que a superexploração da força de trabalho tem nessas nações. Não é só no Brasil, gente, em todas as nações independentes, mas no Brasil tem um grau de perversidade muito grande. Então, parabéns de novo ao grupo. Eu vou lançar as notas de todos vocês lá no swap do terceiro bimestre. De antemão, já vou falando. Quem tiver o contato de Antônio, né? Por favor, pegue para ele entrar em contato comigo ou dar uma resposta sobre a atividade. De antemão, eu falo que todo mundo foi muito bem nesse terceiro bimestre. Todo mundo já está encaminhado para ser aprovado. Então, mas assistam a aula, pelo amor de Deus, até o final. Que ainda vai ter uma atividade, né? Mas está todo mundo bem encaminhado, viu? No terceiro bimestre, todo mundo foi muito bem mesmo. Tá certo? Então, boa terça para vocês, bom resto de semana, né? Bom final de semana, se cuidem, né? E tudo de bom na vida de vocês. Nos vemos na próxima terça-feira, beleza? Então, Jaqueline, Lucas, José, Eric, Maria, Tchau, professor. Alexandra, Lucas, João Matheus, Vitória. Jaqueline, parabéns pela apresentação. Até mais, gente. Tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau.